E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo nesse vídeo, vocês vêm nos comentários desse vídeo e deixam uma nova pergunta que eu respondo na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim da humanidade. Desde o início eu peço então para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, comentar com as suas opiniões sobre cada uma das perguntas que eu vou responder agora e deixar o seu questionamento para que eu responda na próxima semana. Começo com a pergunta do Sandro César. Você acha que tem alguma chance de algum dos vagabundos da direção passada ser preso pelo que fizeram com o Cruzeiro? Sandro, obrigado pela pergunta. Cara, assim, quando a gente analisa tudo que se tem disponível, as provas, né, todas as investigações que estão rolando desde aquela situação do Fantástico de praticamente um ano atrás, a gente olha e fala assim, cara, não tem como eles não serem punidos, porque definitivamente não são nem aqueles bandidos que têm a manha de esconder os rastros, né? Fizeram as coisas realmente muito às claras, de jeito muito porco. O problema é que a gente vive no Brasil e infelizmente no nosso país a sensação de impunidade, ela vive em todas as relações. Então a gente tem muita dificuldade de ter confiança no trabalho, seja da polícia, seja do Ministério Público ou de qualquer órgão, né? Porque a gente olha e fala assim, mas esses caras têm dinheiro, nunca acontece nada com eles. E eu acho que realmente por tudo que foi reunido, todas as informações que já foram passadas, o Cruzeiro teria material sim para conseguir tanto o ressarcimento de boa parte dessa grana, ressarcir tudo que os caras tomaram é impossível, mas uma parte seria possível, e acho que sim, daria também para conseguir alguma condenação. O ideal, né, seria que esses camaradas fossem presos, porque eles fizeram com o Cruzeiro, realmente foi um absurdo, é um crime, e assim, eu acho pelo menos que esse tipo de coisa não tem perdão. Especialmente partindo do pressuposto que essas pessoas que fazem parte do Cruzeiro, em tese pelo menos, são torcedores do Cruzeiro, e a partir do momento que o cara se aproveita disso para tirar vantagem e grana principalmente, na minha opinião, pelo menos essa pessoa ela tem que ser totalmente excluída desse convívio de dentro do clube, e na minha opinião, você roubar uma empresa, você roubar outra pessoa, você é corrupto da mesma forma, você é um criminoso e você deveria ter que pagar. Mas eu não consigo acreditar realmente que vai acontecer algo de verdade com esses caras, tá? A minha sensação, especialmente depois de tudo que aconteceu essa semana aí, é de que mais uma vez vai tudo acabar em pizza. O Carlos Henrique Ribeiro pergunta, qual jogador da base mais te iludiu? Carlos, obrigado pela pergunta. Rapaz, o Cruzeiro teve um bom número de jogadores aí promissores que surgiram muito bem e acabaram não confirmando aquelas expectativas, né? De cabeça aqui eu te diria o Gladstone, foi um jogador que apareceu muito bem, aquela final da Copa do Brasil, a história da fralda e tudo mais. Teve uma passagem da Juventus da Itália, não foi bem, depois rodou por alguns clubes importantes aqui do futebol brasileiro, jogou um tempo lá no Palmeiras também, jogou um bom tempo no Cruzeiro, né, mas enfim, não foi um jogador que virou o zagueiro que a gente esperava. Quando a gente fala em jogador promissor do Cruzeiro que não virou nada, acho que todo mundo pensa no Kerlon, né, que foi um menino que apareceu muito bem, habilidoso, técnico e tudo mais. Todo mundo acreditou que poderia ser um grande jogador, mas as lesões acabaram minando totalmente o potencial dele. Até parecia ser um jogador de fato que tinha bons recursos técnicos, mas aquela quantidade absurda, não sei quantas cirurgias de joelho, né, realmente não permitiram que ele virasse nada. E chance até teve, né? O Kerlon jogou na Inter de Milão, jogou no Kiev, jogou no Ajax e realmente não conseguiu virar. Um outro jogador, esse até virou o jogador, teve uma carreira relativamente boa, é o Guilherme, né, que passou aqui pelo Cruzeiro, jogou na Ucrânia, jogou na Rússia, depois voltou, jogou no Atlético, no Corinthians, rodou bastante Fluminense na última temporada também, e é um jogador que eu acho que pelo talento que ele tinha, ele não virou tudo que poderia. Alguns mais recentes como o Elber e Vinícius Araújo, eu não tinha tanta expectativa assim sobre o Elber, mas ele acabou sendo abaixo do esperado. O Vinícius Araújo eu achava que seria um atacante bem mais goleador, né? E nas últimas temporadas aí ele faz um gol, tem ano que ele não faz nenhum gol, é um jogador que realmente decepcionou bastante, mas se tivesse que escolher um assim realmente que mais me decepcionou, eu ficaria entre dois jogadores, o Diego Renan e o Bernardo. O Diego Renan, naquela primeira temporada 2009 que ele surge jogando muita bola, como um lateral que fazia um bom trabalho defensivo, metia muito gol lá no ataque, né? Um destro jogando na lateral esquerda, que lembrava ali o Júnior, por exemplo, mas ele foi definhando, né, com o passar dos anos aqui no Cruzeiro. 2009 muito bem, 2010 bem, 2011 caiu, 2012 caiu muito e acabou em 2013 já sendo emprestado, passou por Criciúma, depois rodou muito, tem até jogado aí regularmente em times de
Série A, de Série B de Campeonato Brasileiro, não tem uma carreira ruim, né? Tá conseguindo pagar as contas com o futebol. Mas pelo futebol que ele mostrou naquele primeiro ano, eu achei que era um jogador que iria ser muito melhor. O próprio Mike, eu acho que é outro lateral que a gente pode falar nessa situação. Quando o Mike apareceu em 2013, 2014, eu achei que era um cara que iria bater em Real Madrid da vida, por exemplo. Não virou, é um bom lateral, já foi 2 vezes aí melhor lateral de Campeonato Brasileiro, uma aqui no Cruzeiro e uma lá no Palmeiras, mas não é aquilo tudo que a gente imaginou no início também. Agora o campeão pra mim é o Bernardo, cara, porque eu vi o Bernardo jogando na base ali do Cruzeiro e tudo mais, tinha até proposta do Valência da Espanha por ele, e eu achei que o Bernardo seria um puta jogador, porque ele tem muito talento, muito recurso técnico, mas o problema dele foi mais cabeça, né? Eu lembro que o Bernardo tinha, tipo, 18 anos e 3 filhos. Ele era um cara meio doidão, assim. Era um cara que não perdia muito tempo, não. E acabou tendo problemas lá no Vasco também. Aqui no Cruzeiro, o Adilson nunca foi um cara muito bom para lançar jogadores, né? E constantemente o Bernardo e o Adilson tinham problemas. Depois ele foi pro Vasco, jogou muita bola. Depois teve aquele problema lá com o traficante, uma história mal explicada, né? Rodou muito e tal, e acabou não sendo aquilo também que prometia no início de carreira. Mas se tivesse que escolher um, seria o Bernardo, tá? O jogador que mais me iludiu. O Marco Antônio pergunta: se você fosse o técnico do Cruzeiro, você manteria o goleiro Vitor Eudes e o Vinícius no elenco? Emprestaria os dois ou um deles apenas para ganhar mais experiência? Muito bons goleiros eles, viu? Manda salve para Divinolândia de Minas. Marco Antônio, obrigado aí pela pergunta. Um abraço para você e todos os cruzeirenses de Divinolândia de Minas. Acho que falei o nome certo, mas enfim, cara, entre esses dois goleiros eu acho que ambos são de fato muito promissores, têm muito talento, a gente já viu eles jogando no time sub-20 e tem qualidade. Só que com o retorno do Lucas França, né, eu entendo que seria o ideal, pelo menos, que o Cruzeiro emprestasse um deles. Por quê? A gente já tem o Fábio, que é o goleiro titular, que deve ficar jogando nesse momento normalmente como o principal goleiro, o Lucas França deve ser o goleiro reserva, e aí a gente tem um terceiro goleiro, que poderia ser o Vinícius ou o Vitor Eudes, e o quarto goleiro, que seria o Denevis, que é o goleiro do sub-20. E eu entendo que ter 5 goleiros e o Denevis virar a quinta opção é um pouco complicado. Eu acho que o jogador acaba perdendo um pouco da motivação se ele sabe que vai ser tão difícil ele ter uma oportunidade de jogo. Então, se eu fosse o Cruzeiro, tentaria emprestar um deles, tá? Qualquer um que a gente tiver uma proposta, porque eu acho que ambos são bons goleiros, mas precisam de mais rodagem, ainda não estão prontos, né? Qualquer um dos dois que rolasse um empréstimo aí com outro clube pagando o salário, seja o Vitor Eudes, seja o Vinícius, eu acho que seria uma boa emprestar, até porque eu acredito muito no Lucas França como esse substituto do Fábio. O João Vitor Ribeiro Alves pergunta: se o Cruzeiro tivesse a condição financeira do Flamengo hoje, qual técnico você contrataria e por quê? João, obrigado pela pergunta. Rapaz, se o Cruzeiro tivesse a condição financeira do Flamengo nesse momento, eu contrataria justamente o técnico do Flamengo, o Jorge Jesus, porque o trabalho que ele vem fazendo é de excelência, é um trabalho muito acima de qualquer outro que a gente viu no futebol brasileiro nos últimos anos. É claro que ele tem jogadores muito bons à disposição, mas como o próprio Abel Braga mostrou, você ter grandes jogadores e não saber treinar um time, você não vai andar. Gosto muito dos métodos de trabalho aí do português, dizem que ele é um cara extremamente concentrado, extremamente esforçado ali no trabalho, o primeiro a chegar, o último a ir embora, e é um cara que faz o time jogar da forma, acho que todo torcedor hoje gosta. É um time intenso, é um time que está sempre buscando recuperar a bola, e é um time que ataca muito, né? É claro, a qualidade dos jogadores faz toda a diferença, mas tem coisas ali no modelo de jogo que são realmente do técnico, essa intensidade, a busca por sempre retomar a bola, a coisa do perde, pressiona, né? Esse é o futebol que eu gosto de ver. Agora, partindo do princípio que o Jorge Jesus não sai do Flamengo, por exemplo, um outro técnico que eu acho que poderia ser uma boa, embora ele seja de outro patamar, digamos assim, eu acho que o Rogério Ceni, né? Ele seria um técnico que tem essas ideias de jogo inovadoras, tentou fazer isso no Cruzeiro, não conseguiu porque não teve tempo e porque os jogadores derrubaram ele também, mas eu acho que o Rogério é hoje o técnico brasileiro mais promissor que a gente tem, tá? Considerando todos que trabalham no futebol nacional, eu acho que ele é aquele que promete mais, que vai ser um grande técnico. Ainda não é um técnico do primeiro nível, digamos assim, mas eu vejo ele inclusive como um cara que pode trabalhar na Europa futuramente. Então, se não tiver como ser o Portuga, eu acho que o Ceni seria um bom nome. Mas só deixando bem claro, eu não estou insatisfeito com o Anderson, tá? Eu acho que o Anderson é um bom técnico e é um ótimo nome para aquilo que o Cruzeiro precisa nesse momento, que é subir de volta para a Série A, especialmente com esses desafios agora de começar com pontuação negativa, tá? Mas independente de tudo isso, né, considerando um cenário
que a gente tem a grana, eu acho que esses seriam os melhores técnicos, o Jesus e o Ceni. O Alex Júnior Ferreira pergunta: você preferia ter sido bicampeão da Copa do Brasil e rebaixado como a gente foi, ou passar 3 anos sem títulos, mas não cair? Manda um abraço para os cruzeirenses de Raul Soares, em Minas. Alex, obrigado pela pergunta, um abraço aí para todos os cruzeirenses de Raul Soares. Eu preferia ficar 3 anos sem ganhar nada e sem ser rebaixado, tá? Simplesmente porque se a gente olhar para a história do Cruzeiro, ficar alguns anos sem ganhar nada não vai ser nenhuma novidade na nossa história. Vamos fazer um túnel do tempo aqui sobre o Cruzeiro, né? A primeira grande conquista do Cruzeiro, Taça Brasil de 66, certo? Aí o Cruzeiro volta a ganhar um grande título quando? 10 anos depois, conquista da Copa Libertadores, né? Teve alguns vice-campeonatos de brasileiro, alguns questionáveis aí por arbitragem e tudo mais. E aí tem também o vice da Libertadores 77 que a gente é roubado contra o Boca, mas enfim, o Cruzeiro não ganhou títulos e aí só voltou a ganhar títulos regularmente na década de 90, né? Com a conquista das Supercopas, mas foram quase 15 anos aí sem grandes títulos, tá? O Cruzeiro ganha ali 2 Supercopas, aí começa a ganhar Copas do Brasil, né, 93, depois ganha 96, aí a Libertadores 97, aí bate na trave em tudo em 98, né, mas 2000 tem mais uma Copa do Brasil, depois Tríplice Coroa, e depois da Tríplice Coroa em 2003, o Cruzeiro fica mais 10 anos sem ganhar nada relevante, só volta a ser campeão de uma grande conquista no Brasileirão 2013. Então se a gente ficasse, por exemplo, de 2014 até agora em 2020, conquistando só alguns campeonatos mineiros, mas se mantendo na Série A, numa situação financeira boa, eu acho que a gente estaria muito melhor do que ter batido lá em cima com títulos de Copa do Brasil e depois batido no fundo do poço. Por mais que as taças sejam muito relevantes, as conquistas sejam muito importantes para o clube, né? São elas que fazem o clube ser o que é, eu preferia que a gente estivesse vivendo um pouco mais de estabilidade e que a gente estivesse puto agora que o Cruzeiro está há mais de 5 anos sem ganhar nada, mas pelo menos que a gente não tivesse conhecido esses dois extremos, né? O ápice e o fundo do poço, como infelizmente aconteceu, e a gente ainda está vivendo nele. O Pedro Trindade pergunta: o que você acharia em alguns anos para frente se o Cruzeiro passasse a jogar o Sub-20 no Mineiro e durante janeiro e fevereiro o profissional fosse fazer uma excursão na Europa? Pedro, obrigado pela pergunta. Cara, usar o time Sub-20, usar time reserva no campeonato estadual, eu acho que é uma boa ideia. Na verdade, como eu já cansei de falar aqui, para mim campeonato estadual nem devia existir, tá? Mas considerando a realidade, isso não seria interessante pelo seguinte motivo: janeiro e fevereiro os campeonatos europeus estão pegando fogo. Lá eles estão jogando e ninguém teria disponibilidade para jogar amistosos ou torneios amigáveis, digamos assim, contra o Cruzeiro. E se a ideia dos clubes brasileiros for ter esse intercâmbio com os europeus, poder jogar em torneios de pré-temporada, que sejam com eles, fazer amistosos, excursões que seja, isso tem que ser feito adequado ao calendário deles, que seria adequado ao calendário do mundo inteiro, né? E quando é que eles fazem isso? Normalmente ali por volta de julho, agosto, né? Quando eles estão retornando depois das férias, fazendo pré-temporada. Esse é o período que os times têm para fazer esses amistosos. Por mais que alguns países tenham pausas ali no final de dezembro, em janeiro, são pausas apenas para as festas de fim de ano. Em alguns lugares que tem invernos mais rigorosos, isso conta também, né? E se tem um inverno rigoroso para jogar o campeonato, vai ter um inverno rigoroso para disputar amistosos também, tá? Então, essa ideia de fazer amistosos nesse período do ano especificamente não funcionaria por causa do calendário de lá. O Luiz Gustavo Furtado pergunta: o que você achava do Bom Senso Futebol Clube? Luiz, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que o Bom Senso foi uma iniciativa que ela veio com muito boa intenção, mas ela já nasceu morta. Simplesmente porque quem eram as principais lideranças do movimento? Eram jogadores que ou já estavam em seus fins de carreira, por exemplo, o Alex e o Paulo André, né, foram jogadores ali que já tinham passado da casa dos 30 e são caras que têm ali um entendimento um pouco melhor do jogo. Mas esses caras já estavam numa fase final, já não eram jogadores que a gente pode dizer assim, da mais alta relevância no futebol brasileiro, e as discussões que eles propunham, muito poucos jogadores realmente abraçaram a causa, né? E quando a gente olha assim para os principais jogadores brasileiros da época, a galera que estava na seleção, por exemplo, os jogadores que estavam na Europa, ninguém deu a mínima pro Bom Senso, sabe? Então assim, foi uma coisa muito restrita a alguns jogadores do futebol brasileiro e não teve uma continuidade. A galera que veio depois não quis abraçar a causa, talvez até muito preocupada em manter empregos, né, em ter aí boas relações com seus patrões e tudo mais. Então a coisa ela já nasceu fadada a dar errado. Mas aquilo que eles pediam tem fundamento sim, a questão de mudar o calendário, de mudar a relação trabalhista, acabar com essa história de os clubes pequenos só terem calendários nos primeiros 3 meses do ano e ficarem o resto da temporada parados se não conseguirem se classificar
classificar, por exemplo, para a Série D do Campeonato Brasileiro. Tudo isso é muito legítimo. O problema é, a CBF nunca se mostrou disposta a mudar essa relação, os clubes também parecem super satisfeitos, por mais que os campeonatos estaduais sejam super deficitários para eles, né? As federações estaduais têm interesse também em manter esse status quo, né? Então, no final das contas, cara, nada vai mudar enquanto não houver de fato uma revolução e os próprios jogadores mais relevantes, por exemplo, o senhor Neymar, que é o principal jogador brasileiro há alguns anos, se ele abraça uma campanha como essa, a situação acaba mudando. Mas se os principais jogadores do país não estão nem aí para a realidade daqui, os caras não vão estar nem aí, entendeu? Naturalmente, se você deixar só esses jogadores mais experientes falando, eles vão falando e daqui a pouco estão falando com as paredes, porque todo mundo meio que deixa essa pauta para lá. O Silvio Souza Ribeiro pergunta: você acha que ano que vem deve ser o último ano do Fábio? Silvio, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que naturalmente vai ser, tá? Considerando aí o fato de 2021 ser o ano do centenário do Cruzeiro, considerando o fato de que o Fábio completa 40 anos já nessa temporada, né? Ele é nascido em 80, então ele já vai estar com seus 41 anos. É uma idade que o cara tem mais dificuldade para se recuperar fisicamente, mas a gente tem que considerar uma questão sobre o Fábio, é que ele propriamente nunca falou que tá parando de jogar. O Fábio não fala em aposentadoria e não somos nós que vamos poder aposentar ele. Isso tem que partir muito mais do próprio atleta, né? Essa sensação de que não dá para continuar, que o cara às vezes encheu o saco e tudo mais. Agora, se o Fábio falar, eu tô bem, eu quero continuar jogando, e se ele estiver jogando bem, que é mais importante, aí eu acho que ele pode seguir para uma outra temporada. Mas eu acho que pela simbologia do centenário, existe uma tendência muito grande de que o Fábio pare em 2021 sim. E aí eu acho que a gente abre uma outra discussão também, que o Cruzeiro tem que pensar num substituto, né? Por muitos anos o Rafael parecia ser naturalmente o camisa 1 do Cruzeiro, foi embora, que vai pro meio do inferno, e agora a gente tem que pensar num outro goleiro. Eu acho que o Lucas França é o principal candidato, pelo que jogou no time sub-20 do Cruzeiro, pela passagem por empréstimos aí no futebol português e também no Ceará, e porque eu acho que ele é de fato muito bom goleiro. O Vitor Eudes e o Vinícius também são muito promissores, o Dénives a mesma coisa. O Cruzeiro tem goleiros de potencial, mas para um goleiro virar de fato um goleiro, um camisa 1, tudo isso é diferente, né? A gente tem que ver na prática, tem que ver no campo, porque às vezes goleiros muito bons, um exemplo aqui, o Jefferson, né, que fez história no Botafogo, jogou Copa do Mundo e tudo mais. O Jefferson, ele é um goleiro muito bom, mas quando ele passou pelo Cruzeiro, ele tinha 17, 18 anos, ele foi muito mal, ele tomava muito frango. Por quê? Não estava pronto, né? Alguns anos depois que passou pro futebol turco, voltou pro Botafogo, o Jefferson virou um goleiro muito melhor, mas ele já era ótimo na base do Cruzeiro. O problema é que quando deram a camisa 1 para ele, ele sentiu. E talvez isso seja uma coisa pro próprio Anderson Moreira se preocupar, né? E já iniciar aí uma transição, bota o Fábio para jogar algumas partidas, outro goleiro, provavelmente o Lucas França, também tendo oportunidades, para que quando essa transição ocorra, o novo camisa 1 do Cruzeiro esteja preparado para assumir a bronca. E por fim, o Anderson Saba pergunta: qual o seu top 3 de ídolos pelo clube? Anderson, obrigado pela pergunta. Eu sempre acho importante pontuar, quando vocês questionam essas coisas de ídolos, que idolatria é uma coisa pessoal. Cada um tem os seus ídolos baseado no que a gente viveu, nas experiências que a gente teve. Os meus ídolos não são necessariamente os 3 maiores ídolos da história do Cruzeiro e nem precisam ser os mesmos que os seus. Mas os 3 jogadores que eu diria que mais me marcaram aí, que eu tenho mais relação assim enquanto torcedor do Cruzeiro, primeiramente Alex, por tudo que jogou ali 2002 a 2004, teve aquela passagem ruim em 2001 também, mas especialmente a tríplice coroa, e por ser uma referência técnica, né, um jogador realmente muito acima da média, um dos melhores que a gente já teve na história do Cruzeiro, e assim, é um gênio de bola, um jogador incontestável. O Sorin é outro jogador que eu também tenho essa relação de idolatria pela identificação, nem tanto pela questão técnica. O Sorin era de fato muito bom lateral esquerdo, jogou muitos anos na Argentina, por exemplo, na seleção, né? Mas eu acho que o que mais pega na relação com ele é realmente o amor à camisa, a vontade, a entrega dele em campo, né? E o fato de ser aí um gringo extremamente identificado. E esse terceiro nome eu pensei bastante, né? O Alex Alves, Marcelo Ramos, muita gente assim que me veio à cabeça, mas eu fecharia com o Dida, tá? Porque o Dida foi um goleiro que realmente decidiu títulos pro Cruzeiro, especialmente a Copa do Brasil 96 e a Libertadores 97, numa época que eu tava ali com meus 7, 8 anos, e foi uma época que isso mudou muito pra mim, né? Essa relação
de ser torcedor do Cruzeiro, esse início de trajetória enquanto torcedor. Então, para mim, Dida, Alex e Sorin são os meus 3 ídolos maiores aí com a camisa do Cruzeiro. E eu gostaria que vocês também usassem aí os comentários para deixar quais são os seus 3 jogadores preferidos aí com a camisa do Cruzeiro enquanto suas trajetórias como torcedor. Só deixando bem claro, não tem certo nem errado, cada um tem os seus 3 e tá tudo bem. Esse vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para opinar sobre cada uma das perguntas aqui feitas e também deixa o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!